Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham nas páginas da nossa paróquia, hoje nós temos a alegria de celebrar o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Vamos meditar um pouquinho sobre a liturgia da palavra desse dia, para que nós possamos fazer também a experiência com Cristo ressuscitado neste terceiro domingo da Páscoa. O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 48. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes tantas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sois as testemunhas dessas coisas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós continuamos acompanhando neste domingo. Nós meditamos o Evangelho de São Lucas, que mais uma vez coloca Jesus se apresentando aos seus discípulos, ressuscitado. Ainda no coração dos discípulos pairava muito medo, pavor. Ainda estava vivo no coração deles a sexta-feira da paixão, a cena terrível que eles tinham visto, presenciado, e a insegurança era o que dominava o coração daqueles homens. Os discípulos de Emaús fizeram a experiência com Jesus no caminho rumo a Emaús. E depois dessa experiência, eles vão contar tudo para os outros discípulos, tudo aquilo que eles tinham descoberto. Mas interessante que o outro grupo que esperava ainda também estava com muita dúvida, muito medo, muita insegurança. E quando eles começam a contar, eis que Jesus se coloca no meio deles e deseja-lhes a paz. A paz aqui no contexto é o shalom de Deus. É a tranquilidade, é a serenidade, é aquilo que dissipa o medo. Eles estavam assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus coloca-se no meio deles, deseja-lhes a paz e pergunta: por que vocês têm tanta preocupação? Por que vocês estão com tanto medo? Vejam as minhas feridas. Assim Jesus dissipa o medo, a insegurança, e ao mesmo tempo mostra que ele carrega as marcas da paixão. As suas santas chagas são as marcas que ele traz na ressurreição para dizer que ele é o mesmo que esteve em vida com os discípulos, agora ressuscitado, ele continua caminhando com os discípulos. E assim ele faz com que a inteligência dos discípulos se abra e que os discípulos possam recordar tudo aquilo que o próprio Jesus havia dito
quando ele fez o anúncio da sua paixão, que o Filho do Homem deveria sofrer, deveria morrer, mas também ressuscitar no terceiro dia. Esse é o mistério central da nossa fé. Acreditar na paixão, na morte, mas acima de tudo na ressurreição. Jesus não fica preso à cruz, ele ressuscita. São João recorda na segunda leitura de hoje que nós temos um defensor, um paráclito junto de Deus agora, quando a gente peca. E precisamos fazer essa reflexão na nossa vida, porque sentimos medo de tanta coisa, mas precisamos também sentir medo do pecado. Não para que a gente pense que estamos condenados, mas pelo contrário, quando nós sentimos o medo de pecar, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos abrimos à graça de Deus. E lembramos assim que nós temos um defensor junto a Deus. O defensor é o próprio Jesus Cristo, ele que experimentou tudo da condição humana, exceto o pecado. Mas ele que traz as suas feridas e nela traz as feridas da humanidade, especialmente a ferida do pecado. Que ao participarmos da Eucaristia, que ao celebrarmos este terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós possamos dissipar da nossa vida os medos. Por que vocês têm tantos medos? Por que tantas preocupações? Nós vivemos com tanto medo, tantas preocupações ultimamente, mas não esqueçamos que nós temos um defensor junto de Deus, que é Jesus Cristo. E ele, passando pela cruz, ele nos resgatou. Ele nos resgatou da morte eterna e nos deu a vida eterna. E Jesus, bem como na primeira leitura de hoje, pede que nós sejamos as suas testemunhas. Testemunhar o Cristo vivo e ressuscitado, testemunhar o amor e a misericórdia de Deus, testemunhar que nós acreditamos que Jesus nos salva por meio da cruz, por meio da sua expiação como vítima para a salvação de todos os seres humanos. Que a alegria do Cristo ressuscitado possa reinar em nosso coração, que a alegria do Cristo ressuscitado possa dissipar de nós o medo, a angústia, o pavor. É Jesus Cristo que está em nosso meio e é Ele que nos deseja a sua paz. A paz esteja convosco, a paz que nos dá segurança, a paz que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Um abençoado domingo para você e sua família, uma abençoada semana. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.